Olá, olá, boa noite a todos. Hoje vamos falar sobre essa guerra que está acontecendo entre Israel e Irã e vamos entender tudo o que está acontecendo lá no Oriente Médio, né, gente? Isso é uma coisa que afeta todos nós, principalmente pela questão do aumento do petróleo, tá? Não se enganem, vai aumentar o combustível, vai aumentar a gasolina. Esse aumento ele vai refletir no mundo todo, mas não é só sobre isso, né? A gente precisa entender todo o contexto dessa guerra e o que essas coisas que estão acontecendo no mundo estão querendo dizer, né? A gente tem de um lado Israel que acusa para a gente entender bem claro o que é que está acontecendo, Israel está acusando o Irã de possuir armas nucleares. Não de já possuir os artefatos em si, mas de estarem montando, criando armas nucleares. Isso por quê? Porque, segundo alguns órgãos, eles estão tendo muito enriquecimento de urânio. Ou seja, se eles estão tendo muito enriquecimento de urânio, é porque isso está sendo usado para fins de armas nucleares. Só que o que acontece, gente? O Irã ele faz parte do tratado de não possuir armas nucleares. Então, de acordo com o tratado, né, que eles fazem parte, eles não deveriam estar fazendo esse enriquecimento para obter armas nucleares. O que acontece, né? Ah, a gente sabe que Israel é um cão de guarda dos Estados Unidos, né? Então Israel está ali defendendo os seus próprios interesses, ao mesmo tempo defendendo os interesses americanos em certa medida, em muitos momentos eles fazem isso, eles têm esse papel, mas também eles estão com medo. Medo do quê? Medo de que o Irã obtenha essas armas nucleares, né, e possa de fato acabar com a vida deles, né, com o país deles, melhor dizendo, porque sim, né, a gente sabe que o governo iraniano é um governo extremista, então eles têm sim posições extremistas e algumas delas é de acabarem com o Estado de Israel, né? Então é uma faca de dois gumes, porque de um lado você tem um país, né, que está sendo atacado por Israel, que é o Irã, né, e que tem bem menos poderio militar do que Israel. Porém, você tem o Irã também que quer defender o seu país, quer defender os seus interesses e quer sim possuir uma bomba atômica, até porque, né, gente, isso é muito essa questão da bomba atômica, ela é muita hipocrisia, né? Porque os próprios países que têm bomba atômica são os países que dizem que os outros não devem ter. Então, Israel tem, Estados Unidos tem, China tem, Rússia tem, né? O Paquistão tem, Índia tem, né? E Estados Unidos e Israel justamente querem que os outros países não tenham, né? É muito engraçado isso. Por quê? Porque bomba nuclear, né? Quando você diz que um país ele tem uma arma nuclear, ele tem um poder de dissuasão muito grande, ou seja, ele tem um poder de negociação, de enfrentamento dos outros países muito grande. E esse é o ponto. Eles não querem que o Irã chegue nesse ponto de poder enfrentá-los. Porque a partir do momento que você tem uma bomba nuclear, você pode falar: até aqui você vai, até aqui você não vai. Isso eu faço, isso eu aceito que você faça com o meu país, isso eu não aceito que você faça com o meu país. A partir do momento que eles têm essa bomba nuclear, além de você gerar um desequilíbrio ali no Oriente Médio, porque aí outros países também vão querer desenvolver essas armas, Israel vai deixar de ter o poder que ele tem sobre a região e os Estados Unidos também vai deixar de ter o poder que ele tem sobre a região. E quando a gente fala do Irã, a gente está falando do país que é um dos países que tem o maior reservatório de petróleo no mundo. Então, esse é o interesse, essa é a chave. Ali tem petróleo, petróleo, muito petróleo, e petróleo é dinheiro. Então, não é simplesmente aquilo que a gente vê ou aquilo que a mídia faz a gente parecer que é. Porque a mídia manipula muito como o Irã é do mal, Israel certinho, Israel tá fazendo para defender as outras pessoas. Não é bem isso que a gente vê. Né? O que a gente vê é o Irã,
né, não quer se entregar mais, e isso é muito claro, né, aos mandos e desmandos de Israel e do Oriente, que no caso é representado pelos Estados Unidos, tá? E vamos lá. Me parece, né, aliás, o que foi dito por especialistas é que, na verdade, os Estados Unidos não queria que essa guerra se iniciasse agora, não queria que essas operações fossem feitas agora. Tanto é que o presidente dos Estados Unidos deu um passo atrás. Os Estados Unidos, quando viram que tudo isso estava acontecendo, eles falaram: não, a gente não tem nada a ver com isso, né? O secretário de Relações lá dos Estados Unidos falou que, né, eles não tinham nada a ver com isso. Depois que viram que não ia ter como eles se isentarem dessa questão, agora eles estão começando a dar algumas declarações. Inclusive o Trump já deu uma declaração agora dizendo que é para todo mundo de Tirã, né, que é no Irã, sair da cidade, e não se sabe por quê. Provavelmente é porque eles vão bombardear a cidade, né? Então, isso é muito sério, gente. Deixa eu colocar aqui ah, um vídeo para que a gente possa ver. Vamos lá. Então, vamos lá ver o que eles falam, né, a respeito desse conflito. Bom dia, Megali, bom dia, Sheila, bom dia, Roberta, bom dia a todos que nos escutam. Eu falava agora há pouco, professor, sobre reportagens que foram publicadas pela mídia israelense que dão conta de que Donald Trump tem feito um jogo duplo com o mundo, fingindo que há algum tipo de negociação entre Israel e Irã, mediado pelos Estados Unidos, mas na verdade combinando todos os passos antecipadamente com o Benjamin Netanyahu. Nesse caso, sendo real essa denúncia, Trump saberia de tudo desde o começo, do ataque contra Irã, enfim, de todas as táticas envolvendo Netanyahu, e teria concordado com elas. Como é que o senhor vê o papel dos Estados Unidos nesse conflito e o que a gente pode esperar para as próximas semanas? Olha, Megali, esse talvez seja um ponto mais sensível para Israel, né? Sem apoio americano, as coisas ficam muito mais difíceis, embora eles tenham avançado mesmo sem apoio, né, em algumas situações. A tua pergunta, se Trump sabia ou não, os fatos sugerem, né, mais uma vez, né, que nós todos estamos, vamos dizer dessa forma educada, né, meio feitos de bobinho. Se você olhar, por exemplo, as ações americanas, desde antes do ataque, as ações americanas eram de prevenção. Basta um exemplo: ele avisou todas as suas delegações, principalmente aquelas que estavam em estados do Oriente Médio, que tem alguma presença xiita, que iam correr risco. Estou falando especificamente de ter retirado a família dos diplomatas do Iraque, por exemplo. Então, portanto, de graça ele não estaria fazendo esse movimento. É evidente que sabia desse processo. É evidente também, de alguma forma, que Bem-vindo a uma revolução na tecnologia. Israelense e a defesa israelense dos mísseis e dos drones iranianos foi absolutamente ajudado pela Marinha norte-americana, inclusive durante a passagem desses mísseis pela Jordânia. Então, e que a maioria deles foi derrubado fora do espaço aéreo israelense. Esses todos são sinais de que Trump sabia perfeitamente do que estava acontecendo. Marco Rubio ter dito aquela situação de nós não sabemos de nada, nós não temos nada a ver com isso, talvez seja apenas uma expressão retórica, porque os fatos sugerem que os Estados Unidos sabiam sim e de alguma forma estavam apoiando a Netanyahu aos movimentos que estavam sendo feitos em Israel. A pergunta concreta é por que os Estados Unidos estão agindo assim. Talvez, hoje, né, a gente já tenha uma visão melhor. A base republicana trumpista está dividida. Aí é que está o problema. Né? Tucker Carlson, por exemplo, o famoso apresentador da Fox News, que é representante de toda uma ala, né, porta-voz de toda uma ala republicana, condenou explicitamente o apoio. Nós não temos nada a ver com essa guerra. Israel tem o direito de fazer as guerras que quiser, mas não de nos arrastar juntos. Essa expressão foi repetida por outros congressistas da direita republicana. Em outras palavras, a base de Trump não é tão unida assim quando o assunto é guerra. Trump, talvez, olhando para essa divisão da base, tenha mais uma vez procurado, não vou falar em mentir, né? Mas quase isso, dizendo especificamente que ele apoiava, que não sabia de nada, e quando sabia perfeitamente do que estava acontecendo.
Acaba de chegar a atualização a respeito do número de mortes em Israel. Com as 14 mortes em Israel no final de semana, subiu para 22 o número de mortos no país desde sexta-feira, sem feridos somente nesta madrugada. E essa escalada da violência, professor, provocou uma reunião de emergência do Conselho de Segurança das Nações Unidas. E prestando atenção ali no que disseram o representante da Rússia, por exemplo, e o embaixador da China, a respeito do programa nuclear iraniano, o embaixador Fu Kong da China falou o seguinte: a China sempre se comprometeu a resolver pacificamente a questão nuclear iraniana por meio do diálogo e da negociação. E reforçou que Irã é signatário do Tratado da ONU para a não proliferação de armas nucleares e, por isso, tem direito ao uso pacífico da energia nuclear. Que papel o senhor enxerga para a China nesse conflito? Esse ponto é central, né? Porque, na verdade, o grande apoiador, aquele que, de alguma forma, é o apoiador seguro do Irã é a China. Né? A gente precisa lembrar que é nos dois sentidos isso. Né? Se você observar bem, basta a gente lembrar que em novembro, lá atrás, né, de 23, quando o Irã era bem mais forte, a operação militar israelense contra o Hezbollah, contra o Hamas, estava apenas se iniciando, o Irã tinha força para atacar com mais violência. Né? Toda essa relação estava posta logo depois do 7 de outubro. Quando nós olhamos para esse quadro, nós temos que lembrar que Biden, ainda presidente, chamou Xi Jinping para uma conversa em São Francisco e explicitamente o pedido foi: contenham o Irã. Naquele momento se imaginava ainda que era possível fazer um acordo e impedir a destruição de Gaza. Os fatos foram todos para o outro lado. Mas a gente dá bem a ideia de que o próprio Estados Unidos sabe perfeitamente do apoio explícito da China ao Irã, principalmente um apoio econômico. A China é a grande compradora de petróleo iraniano que não pode ser vendido para fontes ocidentais pelas sanções americanas. A China é também a grande fornecedora de insumos industriais básicos para manter o Irã funcionando. O Irã é um país grande, com mais de 80 milhões de habitantes, um país extremamente jovem. O Irã é um dos países com uma população mais jovem do mundo. Quando a gente olha para esse quadro, a gente tem uma ideia melhor das necessidades iranianas, com uma classe média mais ou menos estabelecida. Essa realidade só é possível de ser mantida com o bloqueio ocidental, porque a China sustenta, de alguma forma, com o comércio e com ajuda internacional aos iranianos. Professor, como é que esse conflito acaba compondo outros que a gente já tem globalmente falando e também os efeitos que isso pode gerar para os próximos dias? A gente ouviu agora há pouco um especialista, um economista, que também falou à Band News FM no fim de semana sobre a possibilidade já do aumento do valor do petróleo, também as consequências que podemos ter aqui no nosso país. O que a gente já pode acompanhar nos próximos dias? Esse é o ponto, né? Esse é o verdadeiro poder do Irã. A gente tem uma ideia de que o Irã tem poderes sobre os seus mísseis que ele atinge Israel, sobre os braços armados que ele tinha, né? Não tem mais o Hezbollah, o Hamas, os próprios Houthis no Iêmen. Não, não é isso não. Né? O poder verdadeiro do Irã é isso que você acaba de mencionar, é o preço do petróleo. Né? Se a gente olha para o preço do petróleo e observa que na sexta-feira e hoje deve subir mais, né? O preço do petróleo subiu num dia só 11%. Isso significa que o mundo que mexe com petróleo, com energia, sabe perfeitamente o poder que o Irã tem, não de oferecer o seu petróleo, mas de impedir que o petróleo dos países árabes moderados chegue no Ocidente. O nome disso é o Estreito de Hormuz. Por lá passam 30% da oferta de petróleo que chega ao Ocidente, o petróleo da Arábia Saudita, por exemplo. Se você olhar o mapa, você vai observar a posição do Irã. Hormuz é um território iraniano. De alguma forma, eles podem fechar esse estreito. A marinha iraniana tem esse poder. Quando nós olhamos para esse quadro, nós podemos imaginar para onde vai o preço do petróleo com 30% dele sendo não ofertado. Né? Para você ter uma ideia da seriedade desse assunto, os juros americanos dos bonds, dos títulos da dívida americana de 10 e os mesmos títulos longos de 30 anos tiveram que subir os juros na sexta-feira para serem vendidos. O sinal disso é que os investidores, nós estamos falando aí de gente que investe na faixa de pelo menos 2 dígitos de bilhão de dólares. Quando nós olhamos para esse público. Então é isso, gente. O que ele falou aqui basicamente, né? Ele falou que tudo isso, né, como eu havia dito, vai aumentar o preço do petróleo, então provavelmente isso pode sim nos afetar. E, gente, principalmente, né, quem está do outro lado, né, quem está do lado de Israel, Estados Unidos, quem está do lado do Irã, China, tá? A China ainda não se posicionou, né? A China geralmente ela não tem uma característica de se posicionar muito à frente, mas ela, por trás dos bastidores, ela está ali não como ajudante da guerra, não, mas ela é parceira comercial do Irã, sim, como vocês acabaram de ver o que o professor falou. Então, ela ajuda financeiramente, comprando petróleo, né? Tem algumas relações comerciais também, mas também isso para a China, tá? Isso eu não estou querendo dizer que eles tenham influenciado diretamente isso, mas indiretamente
ou ali por baixo dos panos também é interessante para a China esse posicionamento do Irã. Porque, gente, a China ela quer sim se posicionar a... Como que eu posso dizer assim? Ela quer uma geopolítica mundial multipolar, né? Hoje em dia nós temos um país que é os Estados Unidos, que é um país que tem o seu poder, seu poderio homogêneo, ou tinha, né, até então, e isso está mudando. Isso a gente está vendo que está migrando para a China, e outros países também estão reivindicando seus próprios poderes, a sua própria tomada de decisão. A China, a Rússia. Então isso cria um paralelo com o poderio americano. E o Irã também, né, fazendo esse contraponto também é mais um que entra aí para essa questão. Tem um outro vídeo também que eu gostaria de mostrar para vocês, que também ele é muito explicativo sobre isso. Bem-vindo, boa tarde. Bom, a declaração conjunta do G7, o que isso representa? Pouco ou muito nada diante do conflito entre Israel e Irã? Boa tarde. Olá, Diego. Boa tarde. Prazer conversar com você, quem nos acompanha pelo All News. Nesse momento significa muito pouco, né? Se é que a gente tem alguma evidência da dificuldade de atores externos de pressionar o Netanyahu, a gente teve essa resposta no dia 13 de junho último, quando o Netanyahu claramente, a despeito do que seria a vontade dos Estados Unidos, foi adiante com o seu ataque contra o Irã. Então é evidente que o que resta nesse momento, claro, é apenas pressão de atores externos. Agora eu não vejo esses atores, principalmente os do G7, tomando uma postura, por exemplo, semelhante à que tomaram contra as ações israelenses em Gaza, né? A gente tem muita gente aí dentro do G7 que acredita que, de fato, de alguma forma, uma congruência aí de interesses com os objetivos que Israel tem demonstrado no Irã. Nesse sentido, a gente sabe que, enfim, né, grande possibilidade de sair algum tipo de resolução que seja realmente vazia e que não tenha peso algum. O que vai determinar a continuidade ou não desse conflito vai ser o que acontece no campo de batalha, especialmente entre os dois atores envolvidos diretamente no conflito, o governo israelense e o governo iraniano. E o primeiro-ministro israelense, o Benjamin Netanyahu, sugeriu hoje que assassinar o líder supremo do Irã, o Ayatollah Ali Khamenei, acabaria com o conflito entre os inimigos históricos, os dois, né, Israel e Irã. Vamos ver. It's not going to escalate the conflict. It's going to end the conflict. We've had half a century of conflict spread by this regime that terrorizes everyone in the Middle East, has bombed the Aramco oil fields in Saudi Arabia, is spreading terrorism and subversion and sabotage everywhere. That's the forever war is what Iran wants, and they're bringing us to the brink of nuclear war. In fact, what Israel is doing is preventing this, bringing an end to this aggression, and we can only do so by standing up to the forces of evil. Look, democracies have had to learn this lesson. Professor, e essa ameaça, entre aspas, né, do Netanyahu? No fim de semana surgiu a notícia, da Reuters até, da agência, de que o Trump teria evitado, né, impedido o assassinato do Ayatollah Ali Khamenei, o líder supremo do Irã. Bom, o senhor acredita que, por exemplo, isso, como diz o Netanyahu, acabaria com o conflito? O novo governo que assumisse ou assumiria o Irã não pode ser ainda mais radical do que o atual? Pra mim, a primeira coisa que alguém fala assim, canta. Essa é uma possibilidade. Na verdade, o que isso indica é que, se havia alguma dúvida, né, sobre quais são os objetivos do Netanyahu com essa guerra, eu acho que ele deixa muito claro agora com esta declaração. Ou seja, essa não é uma guerra que visa apenas atrasar o programa nuclear iraniano ou reagir contra o programa nuclear iraniano. Esta é uma guerra, e isso tem sido claramente articulado pelo Netanyahu, não há segredo nisso, e fica evidente quando a gente examina os alvos que vêm sendo atingidos ultimamente. Hoje atingiram, como vocês mostraram, a TV estatal iraniana. Então isso indica que esta é uma guerra que vai muito além do objetivo limitado de conter as ambições nucleares do Irã, e é uma guerra cujo objetivo final é uma mudança de regime, ou seja, em outras palavras, derrubar o atual governo iraniano. O que não está claro, entretanto, é a chave da sua importante pergunta, ou seja, o que vem depois, né? Se a gente lembrar, por exemplo, da última vez que a gente viu uma potência atuando para mudar o regime de um país, que foi a invasão dos Estados Unidos ao Iraque em 2003, houve uma grande dificuldade após aquele momento, ou seja, a guerra em si, a derrubada do Saddam Hussein, não foi uma dificuldade foi o que veio depois. Nós vimos algo semelhante na Líbia, a queda do Gaddafi, né? Não foi uma grande dificuldade. A dificuldade é o que veio depois. Ainda hoje a Líbia é um estado falido, sem um governo central articulado. A gente tem visto, em certa medida ainda, o que aconteceu na Síria. A Síria ainda não teve o mesmo destino no sentido de ter uma desorganização completa, tem até surpreendido, né? Então, creio que o Netanyahu... Bom, então o que esse especialista acaba de nos dizer, né, que é uma informação muito importante, que na verdade o objetivo deles é derrubar o poder, né, derrubar o Ayatollah Khamenei, esqueci o primeiro nome dele, mas
eles querem a derrubada disso. E como havia dito também anteriormente, só para fazer um adendo, né, os Estados Unidos não queriam essa guerra neste momento. Porém, o Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, estava sofrendo ele estava sofrendo muita pressão interna dentro do governo dele, né? A gente sabe que tinha muitas pessoas aprovando, apoiando o governo dele e muitos outros também que não apoiavam isso lá dentro do parlamento, né? Então ele estava assim com muito risco de ser impeachmentado mesmo, né? E aí essa guerra entra porque grande parte queria que isso fosse feito e isso está sendo feito. Além disso também, né, gente, além desse conflito agora com o Irã, também tem a questão de Gaza, que ainda está sendo uma coisa uma tragédia muito grande, de larga escala. Inclusive, se eu não me engano, ontem ou hoje, a China levou alguns mantimentos para Gaza, né, contrariando o que a determinação de Israel, né? Eles disseram que eles iriam atravessar o céu de Israel e que eles não deveriam abater, né, os aviões chineses, nem causar qualquer tipo de impedimento para que eles fossem até Gaza e fizessem as doações, né, doações humanitárias. Então eles passam com um avião e de lá do avião eles jogam várias caixas gigantescas com comidas e mantimentos, né? Essa não é a primeira vez que eles fazem isso, mas eles fizeram isso novamente, avisaram o governo que eles fariam isso e que não era para impedi-los de fazerem isso. Essa está sendo a única forma com que Gaza está tendo algum tipo de ajuda, porque eles já fecharam, né, a fronteira, então caminhões com ajuda e tudo mais e não passam. Então essa é a única forma e é a forma como a China está fazendo, né? Então a gente tem dois conflitos agora: Gaza, Irã, né? Neste caso, né? Mas também tem a questão de Rússia e Ucrânia que também está acontecendo. E é isso, gente. O mundo tá desse jeito, a gente está tendo essas guerras de verdade. Eu não sei o que vai acontecer, não imagino como vai ser o futuro da humanidade dessa forma como se encaminha agora. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, escrevam aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês acham dessa guerra, o que vocês acham desse conflito, qual a solução, né? É muito difícil quando a gente fala solução porque a gente está falando de interesses, né? E cada um está tentando defender o seu. Então é muito difícil também a gente tomar partido de um lado, porque a gente sabe que cada um está defendendo os seus interesses. Principalmente quando se trata de países que estão sendo atacados, a gente tem que tomar também um pouco de cuidado, porque tem muitos canais e a mídia no geral, muitas vezes elas são muito tendenciosas, né? Elas pesam sempre para um lado. Elas demonizam o Irã e vitimizam Israel, né? Como se Israel fosse o bonzinho e Irã fosse o mal. Mas a gente tem que entender de fato o que está por trás desse conflito, quais realmente são os interesses ali por trás, quem está apoiando cada um, por que disso, sabe? Porque há interesses que não são tão visíveis e a gente não pode cair somente naquele discurso de eles são do mal porque eles querem acabar com o nosso mundo e é isso. Não é, né? A gente tem que entender. Bom, é isso então. A gente fica por aqui. Caso tenha mais informações a respeito deste assunto, eu trago aqui para vocês, mas o quadro geral é esse. Então, bom. Então é isso, gente. Tchau, tchau e até um próximo vídeo.